Estamos de volta, meu bem. Vamos começar o quadro hoje. Um quadro maravilhoso que se fala de mulheres de 50. E quem vai coordenar esse quadro é o nosso amigo, eu falo que ele já é de casa, né? Esse loirão que tá aqui, meu amigo Daniel Iazzi. Tudo bem, Beto? Tudo bem, queridão? Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Estamos aqui também agora com a nossa amiga chiquérrima, que está preparando logo, logo, ela voltará para as telinhas, meu bem. A nossa arquiteta chiquérrima, Lilian Fraga. Boa noite, obrigada, Beto. Eu que agradeço você, meu amor. Obrigada, Daniel, pelo convite. Né? Hoje no quadro Mulheres de 50, tá todo mundo sabendo que eu tenho 50. Né? A coisa agora revelou. E a psicóloga, que é nossa convidada hoje, Carla Cavalheiro Moura. É isso mesmo? Isso mesmo. Obrigada. Chamo você de... vou chamar de você, não vou chamar Sim, nem de doutora. Sim, de Que Carla. aqui é a casa da gente, viu, Carla? Vamos ficar à vontade. Daniel, você preparou pra gente, né, uma entrevista bem bacana que no final vai ter uma surpresa, no final tem uma revelação, uma É, surpresa, né? Exatamente. Eu fiz uma entrevista com uma especialista em ortodontia e odontopediatria, uma mulher super bem sucedida, de 58 anos, linda, maravilhosa, que a gente vai conferir agora a entrevista para falar sobre. Então vamos dar uma olhadinha nessa matéria. Beto, eu estou aqui no consultório da doutora Ives para gravar o meu primeiro quadro de Mulheres de 50. Ela não sabe, ela acha que eu vim fazer só uma consulta. Mas não, vamos lá, me segue. Oi? Oi, quem é? É o Daniel, tem uma consulta marcada. Ah, sim, só um momento. Se ela demorar muito, eu vou desistir, porque eu odeio dentista. Sabe aquela maquininha horrorosa? Tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem? Eu tenho uma consulta marcada com a doutora Ives. Ah, só um momento. Tá. Doutora Ives. Bem, tudo bom? Tudo ótimo com você? Tudo bem, mas o que significa isso? Ah, aí é que tá. Eu vou fazer uma entrevista com você para um quadro. Uma entrevista? É surpresa. Surpresa? Vamos lá na sua sala? Vamos. Aí ela vai saber o que é. Bom, esse visual aqui, babador e tudo mais, ainda bem que é só uma brincadeira, né? Porque eu vim aqui, na verdade, é entrevistar a doutora Ives Santini Marques, especialista em ortodontia, odontopediatria, formada em 1979 pela USP. Quantos anos você tem? Você tem coragem de assumir a sua idade, doutora Ives? Tenho sim, nunca tive problema. 58 anos. Então, olha só. Linda, uma mulher de 58 anos. Sempre foi muito batalhadora. Uma mulher que sempre conseguiu conciliar a família com o trabalho. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você foi casada durante 31 anos. Verdade. Você lembra exatamente a data quando você se separou? Médio. Eu me separei em março de 2007. Março, abril. 2007. Bom, a gente está falando de século XXI, certo? Certo. Eu queria saber o seguinte. Se quando você se separou, você sentiu uma mudança comportamental da sociedade com você. Se as suas amigas mudaram com relação a você, os parentes, como é que foi isso? Foi um pouco inesperado, porque eu achei que não haveria nenhum tipo de preconceito. Mas a realidade é outra, porque algumas pessoas do convívio social da gente é como que evitam um pouco o fato de você ser uma mulher sozinha, não estar acompanhada de um homem. Eu achei estranho. Você acha que o fato de você ser uma mulher independente, que trabalha e bonita, você acabou virando uma espécie de uma ameaça para as mulheres que estavam casadas, que eram suas amigas ou não? Ou para algumas? Bonita é por sua conta. Eu acredito que sim, porque as mulheres que são casadas, elas têm um pouco de medo de perder, que o marido olhe para você ou se engrace, porque, infelizmente, a maioria é assim. Não posso generalizar, mas é o que acontece. E aí você tem que fazer um novo ciclo de amizade com pessoas que também estão solteiras, ou separadas, ou viúvas. E como é que foi isso para você, fazer um novo ciclo de amizades? Você teve dificuldade ou foi tranquilo? Como é que foi? Não é fácil, porque, como eu falei
a minha idade, eu tenho 58 anos, tenho uma vida muito ativa, trabalho o dia inteiro no consultório, faço academia, gosto da minha casa sempre muito bonita, arrumada, flores. E levei minha mãe para morar comigo a questão de 3 anos, porque ela tem Alzheimer. Então, é assim, eu tenho uma vida muito ocupada, meu dia a dia é muito cheio. E quando chega no final de semana é estranho, porque é aí que vai cair a ficha de que você está sozinha. E aí você vai procurar algum lugar para você ir, para você se distrair. Eu acho tudo muito estranho. Você teve alguém que te apoiou nesse momento? Olha, basicamente foram os filhos, graças a Deus que eu tenho 2 filhos lindos, e minha família. Foram as pessoas assim que me apoiaram diretamente. Eu queria saber o seguinte, eu sei que você sempre conseguiu conciliar a sua vida profissional com a familiar. Mas muitas mulheres têm essa dificuldade e ainda a gente está numa sociedade que não entende que a mulher pode fazer as duas coisas. Quer dizer, o homem pode ter filhos, ser líder e trabalhar. A mulher, para algumas pessoas na nossa sociedade, tem que optar entre uma coisa e outra. Você foi ousada. Você entrou numa faculdade de odontologia numa época que ainda não haviam muitas mulheres, certo? É verdade. Na minha turma, eu acho que tinham 10 no máximo. Eu queria agradecer por você, minha mãe. Ela é minha mãe. Era uma pegadinha. Por você ter concedido essa entrevista, que é meu primeiro quadro, Mulheres de 50. E eu tenho certeza que, por ser você, eu já estou começando com o pé direito. Eu queria falar que eu bolei esse quadro porque você me inspirou. Porque eu me preocupava com você. E, graças a Deus, agora você está namorando, está super bem. Mas o que eu via? Uma mulher super ativa, independente, batalhadora, que ficava de segunda a sexta super ocupada, chegava final de semana e ficava muito tempo em casa, não saía, meio tristinha. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Uma mulher dessa, linda, trabalhadora, tem que ter uma solução para isso. E eu comecei a bolar esse quadro para ser uma luz para essas mulheres que estão assistindo a gente, algumas que talvez estejam com essa mesma questão de separação e que agora estão se sentindo sozinhas, para mostrar que existe vida para as mulheres de 50, que o anseio dessas mulheres de 50 são os mesmos das mulheres de 30, só que com muito mais maturidade. Ou seja, Exatamente. Ou seja, elas querem namorar, elas querem passear, elas querem sair. Então, se tem algum filho de alguma mãe nessa faixa etária que está com esse problema, leva a sua mãe para passear. Né? O Dani é um companheirão, viaja comigo, me leva em várias coisas. Porque é importante esse apoio no começo e ajudar ela a fazer novas amizades. Então é isso, eu vou encerrando o quadro por aqui. Obrigado de novo. E eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está assistindo, para as mulheres de 50. Bom, eu acho que o que eu poderia falar é que a gente deve ter uma ideia bem firme sobre o que a gente quer da vida. E nunca desistir. Cuidar do corpo, cuidar da saúde é fundamental. E uma profissão é tudo. Você poder fazer alguma coisa, se sentir útil, produzir, ser independente financeiramente. E para a mulher que ainda não pensou em trabalhar e está com 50, né, fazer uma faculdade, começar alguma atividade. Muita coisa hoje em dia. Tem os cursos, tem as ONGs que você pode dar o seu serviço, ajudar as pessoas. É assim, não fique em casa. Faça exercício, cuide de você, se sinta bonita, se sinta atraente. E sem aquela ideia fixa, tenho que ter alguém, não tenho que ter alguém. Eu acho que a gente deve manter o bom humor, manter o otimismo e ir fazendo dia a dia as coisas que nos dão prazer, sempre. E o resto é consequência. E aí, pessoal? Gostaram? Muito emocionante. Tô passado, Daniel. Adorei, cara. Adorei. Tua mãe é linda. Linda, né? Tua mãe é um mulherão maravilhoso. Então não é coisa de filho coruja, né? Ela realmente... me desculpa, eu não lembro agora direito. Com quantos anos ela se separou? Ela ficou casada durante 31 anos. Eu não lembro exatamente. E ela já era formada. Sim.
Ela foi há uns 6 anos atrás que ela se separou. E depois dessa 6, separação, tudo, aí ela teve esse problema com amigas. Teve um monte. Existe um preconceito tácito, que as pessoas não falam, mas existe. Que as amigas começam a se afastar. Quando a mulher é bonita, quando a mulher é bem-sucedida, porque ela vira uma ameaça, né? Gente, amiga, não faz isso triste. não, querida. Antes de você fazer isso, tenta olhar pra você, pra ver se você também é uma pessoa realizada. Que se você não for, querida, pra que perder seu tempo pra fazer isso com uma pessoa, sentir inveja, afastar, ou às vezes até fazer comentário desnecessário com outras pessoas? Porque eu sei que rola isso também. Rola. Tive amigas minhas de 50 que já passaram por isso. Fala, doutora, isso não é verdade? Acontece não, mesmo? Existe muito esse preconceito, né? Esse preconceito que a sua mãe sofreu. E assim, é importante salientar que essa história da sua mãe, infelizmente, ela ainda é uma exceção, né? Não é uma regra. Não são todas as mulheres que conseguem viver depois de uma separação tão bem assim, se reinventar, ressignificar um monte de coisas. Tem muitas mulheres que ficam presas ainda a ter esse patrimônio que o marido virou. Ter um marido nessa nossa sociedade hoje significa ter um patrimônio, né? Tem uma antropóloga, Miriam Rosenberg, que ela fala que hoje tem um termo que chama patrimônio marital. Então, quem tem um marido tem um patrimônio, né? Então, é complicado. Mas eu acho que as mulheres têm que ir atrás de se espelhar na experiência da tua mãe para poder fazer, né, uma vida a partir dos 50 muito melhor do que foi. Se realizar, né, doutora? Se realizar. Exatamente. Né? Em vez de ficar procurando defeito na vida daquela que está sozinha, vai se realizar. Vai se realizar profissionalmente, ser uma mulher. Alguém pode chegar, o que você faz? Eu sou ortodontista, eu sou engenheira, eu sou arquiteta. Tenho orgulho de falar aquilo, né? Tem muitos que você vai perguntar, o que você faz? Sou ex-esposa. Né? Porque tem muitas que gostam de ser a profissão da ex-esposa só para ter aquela pensãozinha. Gente, que vida medíocre. Que coisa triste isso. E olha, posso falar, tem muita mulher agora de 50 começando a vida, entrando em faculdade, fazendo faculdade de Direito, ou trabalhando em ONG. Eu acho fantástico então, gente, isso é fantástico. Vocês não estão mortas, né? É possível começar agora. Você contou em outro programa a história de uma amiga que fez faculdade de Direito aos 50 e montou um escritório. Exatamente. Aos 60. E se formou uma advogada bem-sucedida, feliz da vida dela. E não necessariamente ela precisa trabalhar, porque muitas das vezes não consegue nem achar uma vocação, né? Então, o trabalho ele pode ser de outra forma, não precisa ser um trabalho formal que você vá para a faculdade, se for melhor. Mas, se não, você pode fazer um trabalho voluntário, você pode achar outros objetivos de vida, que não só ser a esposa e a mãe dedicada. A Lilian Fraga, falando em separação, ela deu conta do recado, ela cuidou. Ela se separou com 30 e quantos anos? 34, acho, na época eu tinha. E você dormia, fiquei sabendo que você dormia 2 horas por noite, como é que é isso? Eu fui uma dessas pessoas que fui atrás, ou seja, eu tinha já uma formação, eu era decoradora, quando resolvi me separar do pai dos meus filhos, e fui atrás da faculdade. Eu falei, eu preciso mais, isso não serve, fui fazer uma faculdade, e aí eu tinha escola de filho para administrar, eu tinha a minha faculdade para administrar, eu tinha contas para pagar e uma pensão minúscula, que é aquilo que, o primeiro momento, você fica com uma pensão daquele que foi o ex, né, marido. Eu nem gosto desse nome ex, porque ex é para sempre. Então, eu falo que isso sempre. O pai dos meus filhos, porque já que ele é pai dos meus filhos, ele vai ser eternamente pai dos meus filhos. Ex não existe mais, sabe? Não, fica ex é para sempre. E fui atrás, fui à luta, mudei, cuidei de filho, trabalhei, fui me redescobrir. A mulher pensa mais do que o homem. A mulher raciocina mais do que o homem. Ela já vai arquitetando e vai planejando aquilo na cabeça dela antes do homem. Porque a mulher vai sentindo isso antes do quando porque pinta uma energia, né, doutora? Eu acho que pinta uma energia que você percebe que não está rolando mais em vários sentidos. Então a mulher ela saca primeiro. A mulher tem uma capacidade, eu falo sempre isso, a mulher tem uma capacidade de captação de energia
muito maior que o homem. Eu acho assim, até ela tem mais informação para embasar aquilo que eu vou dizer, mas eu acredito que é muito complicado quando uma mulher pede uma separação de um homem, principalmente porque a gente faz parte de uma sociedade extremamente machista, onde é parte da memória celular de uma mulher que ela cresceu, nasceu e viveu para ser dependente do homem. Então, se ele é o provedor... Lilian, você acha que a mulher, ainda na nossa sociedade, ela vira destruidora do lar quando ela decide se separar? Os filhos ficam com raiva, acham que ela tem uma culpa nisso? Ou ela se sente culpada? Como é que você vê isso? Não, eu vejo isso como, é o que eu estava conversando com ela, faz parte da memória celular de uma mulher. Ou seja, é uma coisa que inseriram no nosso inconsciente desde sempre, que você nasceu para ser dona da casa, dos filhos, do marido. Então, quando uma mulher resolve falar, não é isso que eu quero para mim, e sair andando, eu não acredito que ela sofra a pressão dos filhos, né? Porque os filhos, eles são da mãe. E se eu não tivesse os meus 2 babies junto comigo, eu teria esmorecido. O filho é da mãe, não adianta. Ele vai sempre ficar ao lado da mãe numa separação. Só que se você é casada com um marido todo poderoso, que é o que acontece, que ele jamais vai admitir que você sai andando, aí a sua vida vira um inferno. Vira um inferno. Mas não por causa dos filhos, não por causa da sociedade, mas por causa daquele... a sua independência incomoda ele. Lógico. Mas, doutora Carla, você acha que ainda existem casos em que os filhos sofrem pressão, tem alienação parental? Como é que é isso? Então, tem. Porque aí o que acontece? Quando acontece uma separação, cada um tem uma versão da história. O pai tem uma versão de por que aconteceu aquela separação e a mãe tem outra. Isso é fato, isso é normal de acontecer, né? Só que eles não podem passar essa versão deles para este filho. Este filho tem que ter a versão dele, seja ele, isso que eu ia perguntar, o filho tem a versão dele, não é? Sim, também. E tenha tem ele a idade versões, que ele né? tenha. Mesmo aquela criança pequena, e eu vejo isso em consultório. Né? Que ela faz um discurso, às vezes uma criança de 6, 7 anos, ela já tem uma visão daquela separação. Às vezes ela culpa, viu, Daniel? Às vezes o filho vai e culpa a mãe. Você mandou meu pai embora, você é culpada. E a mãe aí, nesse momento, ela tem que... Lógico, ela não vai contar detalhes para uma criança, mas ela tem que mostrar, né, que ali, naquele momento, não dava mais para viver com aquele pai. E que ela perdeu um marido, mas esse filho não perdeu um pai. É porque a criança, em muitos casos, não sabe o drama que a mãe está passando em 4 paredes, né? Para a criança é tudo lindo, maravilhoso. Nem devem, né? Nem deve, porque claro, isso é do casal e não do filho. Agora, mas doutora, daí que o filho dá um tilt no doutora, filho. deixa eu te fazer uma pergunta, que isso aconteceu com vários casais, amigos meus, tá? Quando o casal já entra em crise, logo no, vamos dizer assim, 2º, 3º ano de casamento, nisso já rolou um bebê. Já tem um bebê de 1 ano. Eu, no meu ponto de vista, o que eu penso, se já está insuportável, para que sustentar um casamento por causa de uma criança de 1 ano? Porque parece que está jogando a culpa nas costas da criança. Um amigo meu veio, eu não aguento mais, porque a minha mulher, mas eu não vou separar por causa do meu filho. Eu falei, querido, pera um pouquinho, o seu filho não tem culpa disso. Então, eu acho, no meu ponto de vista, eu vejo assim, eu acho que seria melhor separar enquanto o filho é novo, que não está vendo o que está rolando em volta, que não, é o meu ponto de vista, cada um pensa de um jeito, que a criança não vai sentir tanto aquilo. E ela sempre vai ter o contato do pai, o pai vai estar ali, ou vai visitar, ou vai... Porque assim, ela não vai pegar aquela briga de ver aquilo e começar a entender aquilo na cabecinha dela, porque como você disse, tem a versão do pai, tem a versão da mãe e tem a versão da criança. Não seria melhor se a criança não tivesse a versão? Eu acho que assim, Boa. nesse caso, né, o que fica assim, o que é importante é que essa pessoa que está falando que já não está legal a relação e não saiu ainda, é porque ainda tem alguma coisa. Eu acredito nisso. Sim. Eu faço muito terapia de casal. Ainda tem alguma coisa. Eu estou falando do meu ponto de vista. E aí o que acontece? Na maioria dos casos, a gente não pode nunca generalizar. Quando a gente fala de seres humanos, não dá pra gente, né? Olha, é assim Eu só que penso que acontece. a criança Mas não o que precisava eu ter a vejo... versão dela, Não, sabe? eu concordo, né? O que eu vejo na minha experiência clínica é que, assim, quem quer sair, sai. Dá um jeito, faz alguma coisa E dá o e fora. acaba saindo.
Agora, isso que você fala acontece muito. Eu não saio por causa do meu filho. E é um discurso horrível. Não é Vai porque ser não parece estar ter. jogando a culpa nas costas Porque esse da discurso ele criança. volta. Depois de anos, ele volta. Eu fiquei, porque esse filho está com 16, 17 anos, aí o casal se separa. Aí a fala ainda é: eu não me separei lá atrás por causa de você. Pior é Joga, quando joga a a mãe fala culpa isso pro duas filho. vezes em cima da criança. Pior Joga a culpa quando- duas vezes. Exatamente. Amigos, amigas, meus queridos que já batemos papinho, presta atenção, viu? Presta bem atenção. A criança não tem nada a ver com a história. Não é, Então, Lília? É, uma coisa que até a gente comete erro, né? Eu acho assim, que talvez eu tenha uma cabeça bacana. Eu fui atrás de ajuda, de terapia, e ao longo do processo a gente comete erros. É muito natural, de repente, eu me vi cometendo erros quando meus filhos estavam, e eu estava com um problema que não tinha nem nada a ver com, talvez, a relação. No primeiro momento, você tende a falar, porque teu pai isso, porque teu pai aquilo. Eu levei um tempo para descobrir, para perceber que eu estava fazendo isso. E cada vez que uma mãe faz isso, ela machuca demais o filho. Porque ele olha, é bem o que ela falou, existem duas versões da história. E, aliás, existem 3 versões da história, que a gente conta, a mulher conta, que o homem conta e a verdadeira. Que essa daí foi o que aconteceu. Porque quando eu conto a minha história, eu conto a minha visão do que aconteceu na relação. Quando o pai contava a história, a visão dele do que aconteceu na relação. Mas o que aconteceu realmente, aconteceu só a situação, para dizer. Então, é muito importante, eu diria, não cometer esse erro com as crianças, de falar para eles, olha, teu pai é isso, tua mãe é aquilo. Isso é né? muito ruim. E se eu tivesse que dizer alguma coisa para as mulheres de 50 que se separam e que tem que... É muito importante, eu acho, que a gente se descobrir. É muito importante a gente se reinventar. É muito importante a gente se desconstruir. Porque sem essa desconstrução é impossível retomar uma vida. E essa desconstrução é você se despir de valores, de conceitos, até daquilo. A culpa não foi minha, foi dele. A culpa foi dele, não foi minha. Ou seja, até se despir disso. De quem é a culpa? Não, ninguém é culpado. Sabe, ninguém casa. Nós achamos que não dava mais. É que, infelizmente, não é. a sociedade coloca na cabeça assim, você casou, é pra vida inteira. Não é assim, É igual gente. a novela que acabou, que tinha a briga da Letícia Spiller com o Caco Ciocler, né? Que era o ex E o pai era completamente maluco, né? Que ali foi colocado alienação. Agora o Brasil inteiro conhece, né? Que é um termo já antigo, mas agora nomeou-se que é alienação parental. Doutora, deve ter muita mulher assistindo agora de 50, pensando em se separar ou que já se separou, que vai viver um drama, porque é um luto, né? Você construiu uma vida do lado de uma pessoa e de repente essa pessoa não existe mais. Dizem até que o estresse é muito semelhante a alguém que perdeu uma pessoa querida. Porque imagina, você está todo dia dormindo com a mesma pessoa há anos, construindo uma vida, uma relação, e de repente essa pessoa não existe mais. É um luto. O que você recomenda para essas mulheres que estão nesse momento agora? E até complementando, além de estar dormindo com essa pessoa e aí depois essa pessoa vira um inimigo, em alguns casos. Né? A Lília mesmo estava me contando um pouco Dormindo da história com o dela, né? Então aquele príncipe virou literalmente um sapo, né? Então o que eu digo, assim, o que eu falo, tanto para as minhas pacientes como para amigos, como é que assim você precisa viver o luto tem que ser vivido, porque na vida, se a gente pular fases, essas fases voltam, né? Então assim, ela vai viver esse luto, vai ser difícil. Não vai ser intenso, fácil. Vou chorar, não vai vou ser sofrer, fácil, né? Ela vai se Faz sentir parte só, isso. mas ela vai se ressignificar. Às vezes ela vai precisar de ajuda e precisa pedir ajuda, seja para a família, seja para os amigos, seja de um profissional, né, que possa... A Lília até falou, Quem fez não tem psicoterapia. De pagar um profissional? Então, a gente tem, olha, eu mesmo faço atendimento social. Tem um dia da semana que eu atendo pessoas de baixa renda ou que não possam, que não tenham renda para pagar o meu valor de psicoterapia. Legal. E tem universidades, né? Todas as clínicas e escolas das universidades, elas, a PUC mesmo, aqui pertinho, né? Elas oferecem esse tipo de atendimento. Então, também pode procurar. Tá aí, uma né? boa dica, hein? Não é? É. Fantástico. Enfim, mulheres de 50, vamos viver intensamente,
vamos nos realizar profissionalmente. Preciso falar. Olha a minha amiga Lilian. É a Linda. melhor. Olha olha o o que que você espetáculo faz. de mulher que Ela é minha não amiga. aparenta de- Isso é um Boeing, querida. O que você faz? O que você faz para se Eu cuidar? tomo formal toda noite, duas Minha louca. gotas. Tomo toda noite uma gota Na verdade, todo mundo vai saber o que eu faço para me cuidar, porque vai sair por aí um blog dizendo Linda aos 50, que eu vou contar para vocês efetivamente o que eu faço, porque eu me olho no espelho e me acho linda aos 50, porque eu estou bem, estou feliz, estou trabalhando, estou com filhos criados, estou refeita, realizada profissionalmente. realizada emocionalmente. Tá. Tá namorando. Isso aí depois a gente vai bater um plazinho. Eu estou realizada tá? porque eu não estou namorando. Eu estou Entendi. paquerando bastante. Não pode contar quem é. Segredo. Não, porque... Não. A gente quer saber. Abafa. Abafa. Não pode falar. Depois você me conta. Então, Gente, assim, mulherada, conta. é importante, sabe? A idade é um número. A idade é apenas um número. Ela está aqui. Então, eu não tenho 50 anos, porque é simplesmente o que está no RG. A gente é aquilo que a gente quer ser. Não é isso? Exatamente. Maravilha. Recado dado. Mulheres queridas de 50, recado dado. Doutora Carla, a senhora já está mais do que convidada a voltar aqui outras vezes para debatermos mais sobre esse quadro. Daniel, eu fiquei apaixonado pela reportagem que você fez com a tua mãe, a matéria. Eu fiquei emocionado mesmo, viu? Ficou muito bonito e a tua mãe está convidada também a vir fazer parte aqui do programa junto com a gente. Vou ver se ela tem coragem. Não, ela tem sim. Lília, amor, depois a gente tem que conversar que essa semana a gente vai sair, né? Eu e a Obrigado, Lília, viu, nós por vamos ter sair, vindo, aceito o convite. vamos dar uma voltinha. Olha, nós vamos ficando por aqui, Dani, muito obrigado. Deixa eu só falar uma coisa Recadinho. super rápida. Lógico. O nosso próximo Mulheres de 50 vai ser no dia 19 de junho. E a gente vai falar sobre balada para mulheres de 50. Então tá Olha imperdível. que luxo! É. Então, meu bem, vocês... Quando que vai ser isso? Dia 19 de junho. 19 de junho, então, vocês todas aqui de plantão para ver baladas. Isso é um luxo. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos voltar com a química Silvana Nelly Satuchengo, responsável pela marca Chares, cosméticos para cabelo, maravilhoso. Eu estava fazendo hoje um filme publicitário com eles, muito bacana, sobre os produtos. Matéria-prima brasileira, fantástico, e quando eu falo, quem me conhece sabe que é fantástico mesmo, porque eu manuseei os produtos. Então nós vamos para o rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta, tá bom? Beijo.